Bom, essa palestra tem um sentido especial duplo para mim. Primeiro, pelo fato de estar retornando à USP, depois de ter ficado 19 anos como professor e ter pedido demissão há 2 anos atrás, para me dedicar integralmente à história, que eu vou contar um pedaço aqui para vocês. Então, é um prazer voltar à alma mater, por assim dizer. E também é um momento muito especial pelo fato de estar dividindo a mesa com o meu amor, a minha mulher, Etel, com quem convivo com muito prazer há 13 anos. Então, a primeira vez que a gente dá uma palestra casadinho, assim, então é o máximo. Tá, bom, como o Renato falou, eu participei da criação do FSC, que é o principal sistema de certificação de sustentabilidade de madeira, há muito tempo atrás, né? Isso foi em 1993, praticamente há 20 anos. Então, a certificação, ela, digamos, eu vou presumir como uma coisa já posta, como algo que já é um assunto de domínio geral, porque é inconcebível a gente, no momento atual, não fazer uso de madeira que seja pelo menos legal e preferencialmente certificada. Então, eu vou partir dessa premissa, que a certificação é uma coisa já posta e já de domínio de todos. Até não sei se a FAO tem uma disciplina que trata sobre certificação, deve ter. Se não tem, já fica até uma sugestão para as reformas curriculares, que exista uma certificação, não só de LEED, né, com relação à sustentabilidade da construção, como também a cadeia, ciclo de vida de produtos, etc. Acho que isso é essencial para o arquiteto do presente, não é nem do futuro, né, é do presente. Eu vou falar o que eu vejo como agenda pós-certificação. Né? Certificação é uma coisa que avançou, hoje tem um número muito expressivo de produtores certificados no mundo, ainda tem alguns desafios pela frente, a Etel vai falar um pouco de quem vive o lado da consumidora da madeira certificada, os desafios que ainda tem, mas como conceito, é um conceito já do século passado. O que eu vejo como agenda do século XXI é como fazer com que a sustentabilidade aconteça na floresta. Porque a certificação é um instrumento importante para a floresta, para assegurar que a madeira não saia de forma não sustentável. Mas ela não é suficiente. Nós temos uma agenda de sustentabilidade que é uma agenda que eu vejo como sendo a prioritária do século XXI. E é sobre essa que eu vou falar e vou me referenciar àquilo que estou diretamente envolvido nesse momento. Vou falar um pouco desse mundo de verde que tem na Amazônia brasileira, e só para dar uma referência, o estado do Amazonas, que é o maior do Brasil, tem 157 milhões de hectares, ele tem 98% de florestas. Então, é um mundo de florestas. Esse é o estado do Amazonas. Aqui é o cenário de desmatamento até 2050. O grande desafio que nós temos, em poucas palavras, é evitar que a história que ocorreu na Mata Atlântica e que ocorreu no sul da Amazônia se repita no resto da Amazônia, inclusive no Amazonas. Isso é o melhor modelo de simulação de dinâmica de uso da terra, reconhecido internacionalmente por um grupo de pesquisadores de vários países, liderados pelo Soares Filho, pelo Britaldo. Tem 2 tipos de desmatamento. O desmatamento em grande escala, que normalmente está associado à agropecuária, em escala comercial, e o desmatamento de pequena escala. Cada bolinha dessas que vocês estão vendo aqui é uma roça de, em média, 0,8 hectares. Esse é o desmatamento das populações tradicionais, os pequenos agricultores, etc., que não tem muito problema quando a densidade é pequena. Quando a densidade aumenta, isso passa a ter um problema, uma dimensão
preocupante. E também passa a ser preocupante quando, ao invés da agricultura migratória, houver o ciclo da agricultura seguida de pecuária. E aí isso passa a ser um problema. São esses dois sistemas. O grande desafio não é um desafio de polícia. Fui secretário de Estado 5 anos e foi uma experiência muito interessante fazer uma gestão diferente, porque na maior parte das políticas ambientais no Brasil, a ênfase é no que nós chamamos de instrumentos de comando e controle. É fazer a lei, prever uma multa, dar a multa e prender, ou enfim, fazer a coerção. E se nós olharmos um pouquinho na história, Dom João VI fez isso com o jacarandá. Tinham regras que proibiam a exportação de jacarandá, porque o jacarandá estava se acabando, naquela época, já há um tempinho atrás. E isso não funciona por si só. É importante, mas isso por si só não funciona. O grande desafio é o desafio econômico. Vocês estão estudando aqui, os alunos, arquitetura e outras disciplinas, com o objetivo de melhorar de vida, ganhar, enfim, comprar um sapato, um carro, etc. O cidadão que mora no meio do mato quer a mesma coisa, quer melhorar de vida. Se ele não enxergar na sustentabilidade uma opção para melhorar de vida, ele vai fazer algo não sustentável, assim como nós também fazemos. Poucas pessoas aqui devem ter vindo de bicicleta para esse evento. Então, nós tomamos a opção de vir de carro, porque é mais confortável, porque é mais conveniente. Não devemos esperar que quem mora no meio do mato seja altruísta em relação ao planeta, quando, na verdade, nós não somos, ou seja, na grande maioria das pessoas não são. Então, o grande desafio é um certo pragmatismo no enfrentamento da questão não só do desmatamento, mas também na questão ambiental como um todo. Então, essa frase eu tive a oportunidade de formular muitos anos atrás, e hoje em dia virou uma coisa muito divulgada. A floresta tem que valer mais em pé do que derrubada. E tal. É ótimo que isso tenha sido apropriado por muitos atores, tanto na academia quanto em outros segmentos da sociedade. Mas esse que é o desafio, é fazer a floresta dar dinheiro em pé, ou manejada, mais do que transformada em pasto ou qualquer outra coisa. Esse aqui é uma dinâmica que quase funcionou, mas ela está aqui embaixo, às vezes ela não funciona. Aqui é quem sabe... Isso aqui é o planeta Terra, hora a hora, dia a dia e mês a mês, e aqui em branco é vapor d'água, e nós estamos mais ou menos aqui em São Paulo, e aqui está a Amazônia, e aqui está o Equador, e aqui está a América do Norte, etc. A Suíça está aqui, diante dos colegas que vieram de lá. Esse fluxo de vapor d'água, que eu não vou explicar em muitos detalhes, mas o resumo do resumo é o seguinte: as florestas equatoriais funcionam como uma grande bomba d'água, por diferenças de pressão, e fazem com que esse fluxo de água corra da forma como vocês podem ver aqui. O que eu quero mostrar com isso? Uma mensagem muito simples. As florestas têm mais importância do que apenas os seus produtos, madeireiros ou não madeireiros. Elas contribuem para o fluxo de vapor d'água no planeta. E esse fluxo de vapor d'água ele é importante por muitas razões, mas saliento só 3. A energia que nós mais ou menos dependemos de 70% de hidroeletricidade, vem dos rios que são abastecidos pelas chuvas, que passam pela Amazônia em grande medida. Segundo, o abastecimento urbano de água, que é em torno de 70% também do Brasil aproveita a água de rios e córregos, etc. E a agricultura. Sem água, a gente não produziria o que produzimos hoje. Não dá para fazer com base em irrigação. Então, manter essa bomba d'água funcionando é essencial para nós. Então, quando vocês, arquitetos, pensam em incorporar de forma mais ambiciosa a questão da sustentabilidade nas suas práticas, é muito importante ver esse papel
das florestas como uma grande bomba d'água. Então, manter uma floresta em pé tem muitos significados e muitas justificativas. Tem a biodiversidade e outras coisas, mas talvez a água seja aquilo mais fundamental. Bom, além dessa importância, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é digno de registro, né, o valor das florestas do ponto de vista ambiental, a ênfase da minha fala aqui vai ser sobre o lado humano. As florestas não são um conjunto de plantas e bichos, né? Elas têm gente. A Amazônia tem 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia. E muitas vezes a gente pensa em como usar a Amazônia melhor ou pior aqui em São Paulo ou em Zurique. Mas temos que pensar nas pessoas de lá. Se elas não estiverem bem, é provável que elas não sejam capazes de tomar atitudes sintonizadas com sustentabilidade. Cito uma frase que ouvi do Nelson Mandela, que me marcou muito. Ele disse que se ele estivesse diante do último elefante, e de uma espécie de extinção, ele não ousaria puxar o gatilho e matar aquele elefante, se a sua família estivesse morrendo de fome. Então, no desespero, a gente faz isso sem pestanejar. Se a água estiver por aqui, a pessoa pode levar à morte o salva-vidas, né, que está tentando salvar. Então, é essencial fazer com que as pessoas saiam do nível de desespero e de pobreza. E nós temos níveis agudos de pobreza e de miséria na Amazônia. Então, o desafio é como lidar com esse lado humano. O pressuposto que eu acho essencial para essa discussão é que ninguém desmata porque é burro, ou porque é estúpido, ou porque é irracional. Muitas vezes parece que é absurdo, né? Nessa altura do campeonato, mudanças climáticas, você vai desmatar, né? Que estupidez. Mas não é, é uma racionalidade. E é essa racionalidade que a gente tem que enfrentar. E a melhor forma de fazer com que essa racionalidade funcione a favor da floresta é fazer com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. Eu vou falar de lugares no mundo muito diferentes do que a maior parte de vocês está acostumada, porque são lugares isolados, distantes. Preparar esses lugares para a chegada inexorável da fronteira agropecuária. Isso aqui é uma unidade de conservação que chama Uacari, que é o nome de um macaco, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uacari, e que fica no município de Carauari, e que para chegar na entrada dessa reserva demoram 11 horas de barco, até a primeira unidade de conservação, ou primeira comunidade. Para a segunda são 12, e assim vai. Até para atravessar a reserva são 50 horas de viagem ininterrupta. Para chegar a Carauari, são 8 dias. Então, é um outro mundo, é um mundo fluvial, é um mundo do isolamento, né? Dessa Amazônia profunda. A gente implementa um programa que tem uma abordagem que pretende ser e se propõe a ser holística, ou seja, não olhar apenas o problema da certificação da madeira, mas olhar também a saúde pública, olhar também a educação, olhar também o empoderamento. Nós investimos num programa chamado Bolsa Floresta, que foi inventado no Amazonas, é um programa de pagamento por serviços ambientais, que eu acho que é um outro conceito importante de ser incorporado, enfim, numa temática curricular voltada para a sustentabilidade. Quer dizer, o que é serviço ambiental é essencial o arquiteto também dominar isso, mas não vou entrar em profundidade nisso. Isso é um sistema de pagamento por serviço ambiental. Quer dizer, a floresta presta um serviço. A água, que eu me referi aqui, e outras coisas, são serviços ambientais que o mercado não consegue precificar, e é uma falha de mercado, né? Falando o linguajar dos economistas. Então, nós investimos em geração de renda, R$160 mil por ano em cada unidade de conservação, em geração de renda. Aí é a vara de pescar, não é o peixe. É como fazer a floresta dar mais resultado em pé do que derrubada. Investimos na área social, na ordem de grandeza disso, 170 mil. E aqui é saúde e educação. Esses lugares são abandonados pelos prefeitos, como regra. Por quê? Porque é muito caro e dá pouco voto.
Então, é muito mais lógico fazer as instalações nas periferias das cidades, porque é mais barato, dá mais voto. Então, cria-se um ciclo perverso, onde a Amazônia hoje é um universo cheio de terras, mas é urbana. Essa é a saga da América Latina inteira, né? Não é só um problema da Amazônia. O Brasil é 85%, né, urbano. Então, lida com isso, com levar... O principal fator de êxodo rural da Amazônia são a ausência de educação, e são as mulheres que levam a isso. O terceiro componente é o de associação. Existe um déficit de poder político dessas comunidades, não porque sejam menos politizadas do que nós aqui, mas pelo fato de ter uma logística muito difícil. Então, o associativismo é muito caro. Isso aqui vai voltado para, basicamente, uma lanchinha, gasolina, e placa solar, internet, etc., para que os presidentes tenham conectividade. E o quarto componente é um componente de transferência de renda, que vai à mulher e tem uma missão de dar concretude, de ser uma coisa de curto prazo, de dar resultado, porque investir em geração de renda, que é algo de mais longo prazo e que as pessoas, muitas vezes, não se animam a esperar resultados de longo prazo. Tudo começa com um termo de compromisso de desmatamento zero, e nós estamos, e a lógica é essa, voltado para aquilo que falei no início, valorizar a floresta em pé. Então, aqui eu cito o exemplo da castanha, que começa com oficinas de capacitação, com práticas ecológicas, como melhor colher a castanha, e depois como secar a castanha, com secadores solar, depois mini tratores para transportar a castanha, que é um problema ergonômico, né? Carregar um saco de castanha nas costas, dá dor na coluna, não é só gente urbana e abastada que tem dor de coluna, o caboclo também tem, o índio também tem. Barco para transportar os produtos, para sair fora do intermediário, apoio a cooperativas locais com tecnificação, até a produção da castanha certificada e chegar com ela ao supermercado no Brasil inteiro. Então, a gente trabalha desde a floresta até a ponta, até a prateleira. E isso com todos os produtos da floresta, inclusive a madeira. Então, a madeira é uma parte de todos. A castanha tem um uso muito interessante, que é o ouriço da castanha como material de revestimento. E tem uma empresa, microempresa em Manaus produzindo isso, muito legal. Acho que pelo Google aí vocês encontram. Isso aqui é um detalhe do extrator, do secador, do barco. E a lógica toda é planejar esses investimentos não a partir de visões técnicas, mas sim a partir de processos participativos, ou seja, a partir da premissa que o caboclo que está ali, ele já pensou, já conversou com a mulher, e com o vizinho, com o parente, etc. Já tem uma ideia, né? Então, fazer a coisa de baixo para cima. Então, essas são as oficinas que a gente chama, onde as decisões de investimento são tomadas. E são muitas soluções que são necessárias. Eu quero voltar àquilo que disse do momento pós-certificação. O desafio é fazer com que essa abordagem holística para a sustentabilidade incorpore muitas soluções para pequenos problemas. Um dos problemas do isolamento da floresta mesmo, é a falta de comunicação, não pega celular. Então, o rádio é uma solução. Como fazer o rádio? Tem que ser com placa solar. Então, coisas simples, mas que têm um grande impacto, por exemplo, para a saúde pública, por exemplo, para a organização, para cursos de treinamento, etc. A gente tem a maior rede de rádios hoje da Amazônia, com 131 rádios que funcionam nas comunidades, e isso tem um impacto gigantesco. Aqui um detalhe aí da castanha, né, das boas práticas de castanha, o secador solar. Esse aqui já é de murumuru, é uma outra espécie que é usada para fazer o shampoo e cosméticos, etc. Isso aqui é um restaurante comunitário, e aí mostra uma construção de madeira, que a Nete estava falando tanto, né, e é até interessante que a gente tenha na FAO esse debate sobre madeira. Eu estava reparando, o prédio aqui tem pouca madeira, né, um prédio muito do concreto, né. E é interessante porque essa arquitetura foi toda uma arquitetura do design caboclo, são marceneiros de construção naval. Essa região aqui, ela é
fantástica em tecnologia de manipulação da madeira por conta da arquitetura, ou melhor, da construção naval. Tem uma sabedoria enorme, inclusive é uma sabedoria que está em processo de empobrecimento por causa de uma resolução completamente sem pé nem cabeça de proibir a construção de barcos de madeira na Amazônia. Bom, aqui é o turismo, o boto, né? Aliás, o boto, não sei se vocês conhecem a história do boto, para os amigos aí da Suíça, o boto é uma figura muito interessante, é a melhor solução antropológica para o problema da gravidez solteira, né? Porque a mulher pode chegar e dizer que foi seduzida pelo boto e está, portanto, grávida do boto. E é absolutamente aceito, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Você pode dizer, a mulher chega e ainda tem a possibilidade de contar que foi debaixo daquela árvore, naquele dia, chegou tal, porque o boto é irresistível, né? E nós, inclusive, temos um testemunho vivo disso, que é a Etel e eu. Quando nós nos encontramos, apareceu um boto e deu uma piscadinha para nós dois. Então, ele tem esse efeito também de promover o papel de Santo Antônio. Mas isso é uma operação de turismo, de nadar com boto e tal, por enquanto ainda não teve nenhum caso reportado assim de gravidez de turista, não, mas pode acontecer. Isso aqui é uma solução para o problema de comércio. As pessoas que estão lá na ponta pagam normalmente o dobro do que quem mora na cidade pelos gêneros, tipo sal, café e etc. Então, esses supermercadinhos que chamam cantina, a gente fez, já tem uns 10 ou 12 no meio da floresta, conseguem vender a 50% do preço do regatão, que é o comerciante que é o resquício de uma semi-escravidão que existia, onde o sujeito vende pelo aviamento. Ele vende fiado, compra a produção da pessoa, um preço aviltado, e vende também a um preço aviltado. Então, isso é uma forma de aumentar a renda, fazendo com que a relação de troca seja mais vantajosa. Isso aqui é uma ambulância, como o nome sugere, é uma ambulância fluvial. Tem um impacto enorme, picada de cobra, mordida de jacaré, etc. A gente tem uma rede de ambulâncias dessas ligadas a esses rádios, etc. E com uma formação de parteira, agente de saúde, então tem todo um trabalho voltado para a saúde pública. Aqui muda um pouco para pensar assim fora da caixa. Então a gente é uma fundação não governamental baseada no Amazonas, em Manaus. Somos uma das duas maiores fundações brasileiras nessa área socioambiental. Em 4 anos estamos de um tamanho idêntico à da SOS Mata Atlântica, maior do que as ONGs internacionais, tipo Greenpeace, WWF, etc., o que é um motivo de orgulho, né, para todos nós. E a gente tem dado passos no sentido de inovar um pouco. E uma delas foi com o Google, montamos uma proposta, e isso eu apresentei no auge da discussão de Copenhague. Não sei se o Márcio estava em Copenhague, aquela frustração toda, porque toda a negociação do clima não estava andando. Eu tive com a Rebeca Moore, que é vice-presidente do Google, falei, Rebeca, precisamos fazer alguma coisa para a gente voltar com alguma coisa, não com esse sentimento de fracasso. Ela falou, o quê? Eu tinha acabado de entrar no Street View para olhar em Copenhague algum endereço que precisava. Falei, por que nós vamos fazer um Street View for the Amazon? Uma coisa que a gente entre dentro da floresta e com isso atrai as pessoas assim, à realidade. E aí surgiu esse negócio que foi muito interessante. Ele falou, na mesma hora, falou assim, fantástico, está aprovado, não conta para ninguém, vamos fazer isso, lançado daqui a um tempo. E aí envolveu uma série de geringonças e invenções. Uma delas foi esse trike, que depois acabou sendo usado em outros lugares, que dava para andar no meio da floresta, em alguns lugares melhores, outros lugares eram um tripé, e aqui a gente colocou numa voadeira para entrar dentro do Igapó. O Igapó é a floresta inundada da Amazônia, e com isso, então quem quiser entrar viajar pela floresta, pode entrar no Street View for the Amazon. E aí foram todas essas geringonças, como que a gente fez, como é que a gente mediu. E isso aqui é uma imagem dessa página aí do Google. E teve um impacto enorme disso, foi muito interessante do ponto de vista de mídia. A gente teve
700 mil visualizações do vídeo e 30 mil menções da imprensa. É impressionante o poder do Google, né? E agora a gente está fazendo uma coisa muito interessante com transparência, porque um dos desafios do mundo, e a gente está vivendo até um contexto aí, interessante no Brasil nesse aspecto, né, enfim, julgamento do Supremo Tribunal Federal, e como que a gente tem, no nosso caso, uma auditoria da Pricewaterhouse das nossas contas, finanças. Então, isso é auditado a cada 6 meses, etc. Mas a gente acha que isso ainda é pouco. A gente gostaria de ter mais ainda transparência e aí a forma que a gente acabou de inventar, e a gente vai estar lançando agora nas próximas semanas, então, um certo avant-première aqui para vocês, todas as milhares de coisas que a gente implantou no meio da floresta vão estar acessíveis na plataforma Google de maneira irrestrita. Então, se você quiser ver ali na foto uma batedeira de açaí para geração de renda usando o açaí no meio da floresta, que é passível de manejo, isso você vai poder entrar dentro da plataforma, clicar e ver a foto e a informação, coordenada geográfica, quando foi, como é que foi, e eventualmente um microvídeo da pessoa dizendo, foi ótimo você sair aqui, não sei o que estamos fazendo, ou a madeira, né? Aí aqui uma iniciativa que também para nós é muito importante é a ênfase em educação. Eu falei muito em economia, né? Fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, então mexer com o bolso. A outra parte da nossa estratégia é mexer com a consciência, com a educação. O Brasil vive um problema seríssimo de educação, e não apenas a educação é medíocre em todos os níveis no Brasil, né, desde o primário até a universidade, e problemas seríssimos, né, acho que é 30% dos estudantes universitários brasileiros têm analfabetismo funcional, né, acho que foi o dado que saiu há pouco tempo atrás. Mas o mais grave do que isso é o fato da educação ser dissociada da realidade. A gente dá aula de coisas no meio da floresta que são basicamente as mesmas dadas em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro. E me lembro, contou só uma historinha para ilustrar isso, eu era secretário ainda, fui participar da inauguração de uma escola, na foz de um rio de água preta com água branca. Aquele encontro das águas na frente da escola, né? E aí, entre um foguete e outro, o discurso do governador, do prefeito e tal, eu chamei a diretora da escola e falei, professora, tem alguma aula sobre o porquê um rio tem água preta e o outro tem água branca? Na frente da escola. Eu falei, não. Eu fiz a segunda pergunta. Tem alguma aula sobre por que os peixes desse rio são diferentes do outro? Ela, não. Ainda fiz a terceira. Tem alguma aula de manejo, assim, como fazer a pesca para não se acabar o peixe, já que são todos pescadores? Era uma vila de pescadores? Eu falei, não. Quer dizer, a escola, aí fui ver a biblioteca. A biblioteca tinha livros ótimos, todos novos, tinha 6 livros de Sócrates. Tinha depois vários de poetas, de escritores, coisas muito legais no geral, mas nenhum livro sobre os peixes da Amazônia, nenhum livro sobre as plantas, os bichos, o nada do universo. Então, em função dessa constatação e outras histórias, eu tive a oportunidade de trabalhar no início da minha vida com Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, que me marcou por muitas razões, mas a gente colocou aqui uma escola de formação de professores, uma mini-universidade. Temos 8 mini-universidades dessa funcionando já no meio da floresta. E a ideia é não só formar alunos, mas também formar professores da rede pública capazes de dar aula sobre o óbvio, o lugar onde as pessoas estão. E aí tem essa estrutura, posto de saúde, escola, o alojamento dos alunos, casa do professor, base dos pesquisadores, extensionistas, que é uma outra visão disso, com internet banda larga, com acesso à educação à distância e ensino mediado tecnológico. E aqui é uma vilinha da casa dos professores, já é uma versão nova. Primeiro a gente fez uma casa do professor, aí depois chegamos à conclusão que era melhor fazer várias casinhas do professor, porque os professores muitas vezes vão com família. Então, morando numa mesma casa, acaba sendo pouco confortável. E é interessante, essa vilinha foi pintada pelas mulheres da comunidade ao lado. Então, foi uma mistura de cores aí que surgiu ali meio espontaneamente. Essa aqui é uma outra dessas unidades em construção, ela não estava pronta
quando eu tirei essa foto, isso é no Rio Juruá. A gente usa energia solar, coleta de água de chuva e outras coisas. E aí aqui eu vou concluir com uma visão do que eu acho que arquitetura tem a ver com essa história, né? Primeiro, o uso de madeira, que é o tema principal do evento, e que eu coloquei isso como premissa. A madeira tem que ser, no mínimo, de manejo. Aí fala-se uma diferenciação. Nem toda madeira legalizada, ela é de manejo. Ela pode ser uma madeira legal que venha de desmatamento, porque é legal desmatar. E a madeira decorrente do desmatamento, ela é legalizada. Aliás, essa é a maior parte da madeira legalizada que se encontra. Então, tem que ser... Essa não é boa. A madeira que é boa, ela é, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Ela é ou a madeira manejada ou a madeira certificada. Obviamente, a madeira certificada é melhor do que a madeira não certificada. E Betel vai falar um pouco mais sobre essa coisa da certificação e tal. E o que é o manejo? De uma forma bem simples. É só tirar com cuidado a madeira, de forma que a floresta consiga se regenerar. Você tira uma árvore grande e cuida de uma menorzinha, que a gente costumou de chamar de filha, e de netas, que são as menores. E aí, com isso, cuidando das próximas gerações, você vai ter sempre. E a principal lógica da sustentabilidade é colher numa intensidade tal que seja compatível com o crescimento da floresta. Em média, as florestas crescem 1 metro cúbico por hectare por ano. Então, se você tem 30 hectares, você pode colher 30 metros cúbicos por ano. É simples, né? É isso que é manejo. E usar práticas de cuidado da floresta e de segurança no trabalho, que é a exceção, né? Isso, a certificação é muito positiva, porque exige o óbvio, usar capacete, luva, essas coisas, né? A outra coisa é um desdobramento dessa parceria com o Google, que surgiu de uma maneira absolutamente não planejada. Quando, se não quando, surgiu na plataforma Google aquelas imagens que a gente tem do Street View com modelos 3D, feitos por alunos de arquitetura de vários lugares do mundo, que, sem a gente saber, entraram, olharam, não sei o quê, algum professor mandou, ou eles espontaneamente, fizeram vários desenhos tridimensionais das escolas, da igreja e etc. E aí a gente está bolando com o Google um programa de voluntariado virtual, ou seja, para não precisar ter a pegada de carbono de sair daqui para lá, né? Contribuir virtualmente com desenhos e projetos de arquitetura. E, eventualmente, não só arquitetura, podem ter outras áreas do conhecimento, mas a arquitetura é o que surgiu e foi a provocação. Então, fica aqui já um convite a vocês, se quiserem, enfim, navegar, achar alguma coisa interessante e interagir, ou anonimamente, como foi o caso às vezes aqui, ou explicitamente, se quiser se identificar. Até estava falando com o Ângelo, que, se, quem sabe, um grupo de alunos quiser se envolver mais formalmente com isso e fazer uma cooperação conosco, seria um prazer. A outra é inovações criativas, e vocês, arquitetos, são sempre muito criativos, né? Então, a gente é criativo na outra ponta, não na ponta do design, etc., mas na ponta de soluções. Então, esse aqui é um cartão de crédito do Bradesco, que foi uma solução que a gente encontrou para financiar o que fazemos. As pessoas que são clientes do Bradesco, 50% do que pagam de taxa de anuidade vem para a fundação. Isso é 40% do nosso orçamento. Então, pensar soluções, e tem arredondamento de contas, vários mecanismos criativos. E, por fim, concluir com uma visão que temos um grande desafio, que primeiro é ler o que está escrito, que não está aparecendo, que é o seguinte: é promover a felicidade. O mundo está numa discussão interessante agora. Acabei de ler
primeiro relatório de sustentabilidade global, de felicidade global, muito interessante, escrito pelo Jeffrey Sachs, de Columbia, e outros coautores. E o mundo está saindo da medição do produto interno bruto, do per capita, essas coisas, para a felicidade interna bruta, a partir do exemplo do Butão e de outros lugares. Então, é como fazer com que a gente vá além da sustentabilidade, que incorpora mais a dimensão objetiva da reciclagem, enfim, do baixo de pegada de carbono, etc. Mas incorporar a felicidade de todos. E aí é importante que os prédios sejam confortáveis para que as pessoas sejam felizes, do ponto de vista térmico, do ponto de vista estético, etc. Mas em todas as suas dimensões da felicidade. Então, como paradigma, eu queria deixar esse final aqui de reflexão, em que acho que a arquitetura tem que estar, assim como muitas outras profissões, ou melhor dizendo, todas as outras profissões, sintonizada na promoção daquilo que eu acho que é a principal utopia dos tempos atuais, que é promover a felicidade. Obrigado.